sobre a sua vida. Eu vou pedir hoje um pouco de paciência comigo, porque eu estou literalmente destruído na rinite. Deus vai dar graça, irmão. Então, entre uma palavra e outra, vocês vão ouvir um funga-funga. Fique tranquilo, não é demônio. É que eu estou realmente atacado da rinite. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 25. Nós vamos ler o verso 8. Êxodo 25. Nós vamos ler o verso 8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Pai, essa é a tua palavra, e nós te pedimos graça, favor, ajuda do Senhor nessa noite, Pai, para que bem mais, ó Deus, que um discurso bem elaborado, bem falado, mas que nessa noite, Pai, haja um toque do teu Espírito Santo sobre nós, trazendo a compreensão, ó Pai, da tua palavra, ó Deus, o toque do teu Espírito sobre as nossas vidas, ó Pai, trazendo o entendimento, trazendo a instrução sobre nós, ó Deus, e que em nome de Jesus, ó Pai, a tua palavra, ela possa alinhar as nossas vidas, alinhar os nossos corações, ó Pai. Deus, que haja liberdade no Senhor aqui nessa noite, Pai, e que eu seja tão somente um instrumento usado conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, compreender esse texto para nós hoje significa, se a gente entender esse texto, isso pode mudar completamente a minha e a sua vida espiritual. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus pega esse casal, pega o homem e a mulher, coloca eles no jardim do Éden. E lá eles tinham plena comunhão com Deus. Deus tinha plena comunhão com Adão e Eva ali no Éden. Todos os dias Deus vinha conversar com eles. Mas eles pecaram contra Deus, e esse pecado, ele acarretou numa consequência aonde eles perdem a comunhão com Deus. O pecado separa eles de Deus, separa o homem de Deus, o pecado separa o homem do próximo, e o pecado separa o homem dele mesmo, e o pecado separa o homem da natureza. Quando Deus, na sua providência generosa, vinha ter com o homem passa então a ter medo de Deus. Quando Deus fala para Moisés: Moisés, santifica o povo, fala para o povo santificar, porque daqui a 3 dias eu vou descer, porque eu quero falar com o povo. E meu irmão, quando Deus desceu daquele jeito, ao ponto do povo ficar com medo e falar: Moisés, fale Deus com você e você fale conosco. O povo tinha medo. Então Deus, ele toma uma decisão para romper isso. Deus manda Moisés fazer um santuário para ele. E é o tema da mensagem hoje, é santuário. Deus, o glorioso Deus, o santo Deus, pede para Moisés construir um santuário, porque Deus queria habitar no meio do povo. Agora percebam o seguinte: não é o homem que está procurando a Deus, não é o homem que está indo atrás de Deus, mas é Deus quem procura o homem.
é Deus quem desce, é Deus quem toma a iniciativa de vir e habitar no meio do povo. Mas quando você vai examinar essa passagem, e essa passagem é o início de uma revelação progressiva, porque tudo isso aponta para frente, tudo isso aponta para a igreja, tudo isso aponta para mim e para você, porque nós somos, eu e você, o verdadeiro santuário de Deus. Eu posso ouvir um amém? Eu vou precisar da ajuda de vocês, irmão. Tenho pouca força, preciso de ajuda. Esse texto ele nos mostra aquilo que Deus vai trabalhar, vai fazer, até chegar no momento onde nós somos morada de Deus. Então, para que a gente possa entender isso, nós vamos ver como este santuário foi feito, para que a gente possa aprender. Amados da escola de ministro, ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Quando Deus fala para Moisés, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, meu irmão, Deus deu a planta, Deus deu detalhes, rigorosamente detalhado o que Moisés tinha que fazer. Moisés, ele não tinha liberdade para fazer o que ele queria, nada da cabeça dele. Moisés não tinha liberdade para fazer nada do gosto dele. Tudo foi dado por Deus, precisamente como Deus queria que fosse feito. E a primeira coisa que Moisés precisava saber era com que material ele ia trabalhar. E Deus dá a direção para Moisés usar a madeira de acácia. E se você pesquisar, irmão, a acácia é uma madeira dura. Vai recebendo a revelação aí, Vaz. A acácia é uma madeira cheia de nós, retorcida, é uma madeira do deserto. Nenhum marceneiro gostaria de trabalhar com acácia. Era uma madeira muito difícil de ser trabalhada. Mas por que Deus não escolheu o cedro do Líbano? O cedro do Líbano era uma madeira nobre, macia, fácil de ser manipulada. Por que a acácia? Sendo uma madeira dura, cheia de nós, retorcida. Porque a acácia é um símbolo da nossa natureza pecaminosa. Não sai um glória a Deus, né? Dura igual a acácia. Só não tão retorcido, porque se retorcer é demônio. Aí... Deus escolheu habitar em nós, apesar de saber que nós somos acácia. Uma madeira difícil, dura, cheio de nó, retorcido, difícil de ser trabalhado. Você está se vendo aí, Vaza? Está se vendo aí, irmão? Depois que ele escolhe a madeira, tem uma outra decisão a tomar. É preciso sair a campo para derrubar essas árvores. E o que eu aprendo com isso? Nós não podemos ser morada de Deus, a não ser que o machado de Deus rompa as nossas raízes. A não ser que você morra, você não pode ser morada de Deus. É preciso morrer para nós mesmos.
É preciso morrer para a nossa vontade, para nós mesmos, para que possamos viver para Deus, amém? Agora, o santuário, ele deveria ser feito das toras da madeira de acácia. E Deus dá outra ordem para Moisés. Moisés, você vai agora serrar essas toras em tábuas iguais. Não podia ser uma tábua maior do que a outra. Não podia ser uma mais larga do que a outra. Tinham que ser tábuas iguais. Por quê? Porque aos olhos de Deus, não importa quem você é. Não importa se você é rico ou pobre. Se você é doutor ou analfabeto. Se você é branco, pardo ou negro. Não importa em que bairro você mora, para Deus todos nós somos iguais. Atos 10, 34, a palavra diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, são todos iguais. Deus segue, ele fala para Moisés: essas tábuas, elas não vão ser colocadas na posição horizontal, mas serão colocadas na posição vertical. Por quê? Isso porque a posição da igreja não é ficar deitada em berço esplêndido, mas a posição da igreja é ficar de pé, em posição de ação, em posição de combate. Essa é a posição da igreja. Notem que tudo isso está apontando, todos esses símbolos, eles estão olhando para a igreja, porque o santuário é um símbolo da igreja, porque a igreja é o santuário da habitação de Deus, e não só a igreja de forma coletiva falando, mas cada membro é a habitação de Deus. Só que agora nós temos um problema. Já que nós estamos olhando e trabalhando com símbolos, esse santuário ele deveria ser levantado no deserto. E o deserto é um símbolo do mundo, do pecado. Como essas tábuas poderiam ser fincadas na areia do deserto? Deus, que é todo poderoso e sábio, toma uma decisão. Essas tábuas não serão colocadas na areia do deserto. Essas tábuas vão ser colocadas de pé sobre uma base de prata. A prata fala de redenção. Em outras palavras, você está no mundo, mas você não é do mundo. Entre você e o mundo tem uma base de prata. Entre você e o mundo tem a cruz de Cristo. João 17, verso 15 e 16, a Bíblia diz: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Entre você e o mundo tem que ter a base de prata, tem que ter a cruz, a redenção. Você foi tirado do mundo, amém? Só que você foi enviado de volta ao mundo, mas você não é dele. No mundo, você deve ser a luz de Cristo. Agora note outra coisa. Dentro da simbologia do santuário, e aí já deve ter gente pensando: meu Deus, que tanto de símbolo. Te aconselho a se inscrever no nosso seminário, irmão. Faz inscrição que você vai aprender um monte de coisa. Então, dentro da simbologia do santuário, porque tudo isso aponta para a igreja.
Quando você vai para o campo serrar uma madeira, uma árvore, ele derrubou a árvore ela estava viva. A madeira, então, ela está verde. E quando você serra uma tora verde, as tábuas ficam verdes, daqui a um tempo, essas tábuas encolhem. E se você pegar essas tábuas verdes que vão encolher e levantá-las uma do lado da outra, vai aparecer fendas, brechas. O que Deus mandou Moisés fazer? Deus manda Moisés fazer engastes nessas tábuas, de tal maneira que essas tábuas não estavam apenas juntas, elas estavam aliançadas. Estavam presas umas nas outras. Não dava para separar uma da outra. Não tinha como. O que isso significa? Nós somos mais do que um agrupamento de crentes, nós somos uma família. Sabe quando o pastor José Márcio falou aqui sobre a responsabilidade da obra, sobre nós sermos responsáveis por ela? Meu irmão, é isso. Porque nós não somos simplesmente crentes, frequentadores de uma igreja. A igreja, a obra, é responsabilidade de todos nós. E aliançados uns com os outros, nós avançamos com a obra. Aliançados. Como uma família. Não estamos só juntos, mas aliançados uns com os outros. De tal maneira que quando um se alegra, todos têm que se alegrar com ele. A não ser que o time dele seja campeão e você torce para o outro. Quando um sofre e chora, todos sofrem e choram junto. A vitória de um é a alegria dos outros. A tristeza de um são as lágrimas dos outros. Por isso, meu irmão, eu acho que é um sinal de esquizofrenia espiritual um crente bater no outro. Um crente falar mal do outro. Um crente ferir outro. Nós somos um só na presença de Deus. Deus resolveu colocar esses engastes para que nós não estivéssemos só perto uns dos outros, mas aliançados uns com os outros. Agora, essas tábuas estão de pé. O santuário está pronto. Quem olha de longe, vê a acácia. Ela é símbolo da natureza pecaminosa, dura, cheia de nós, retorcida. O que Deus faz? Deus manda Moisés cobrir as tábuas com ouro. De tal maneira que quem olha não vê mais acácia, mas quem olha vê ouro. Isso significa que eu e você, que somos pecadores, somos justificados e fomos revestidos com a justiça de Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele não vê mais o nosso pecado. Ele vê a justiça de Cristo imputada em nós. Quem está entendendo? Quando Deus olha para você, irmão, Ele não vê a madeira de acácia, que é o símbolo da natureza humana. Mas Ele olha algo que foi coberto com o ouro da glória de Deus. Deus vê você na perspectiva do Filho. A justiça do Filho foi colocada em você. Você foi coberto por ela.
Quando Deus olha para você, Ele te vê através da cruz de Cristo. Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, se o santuário, ele fala da igreja, o que acontece neste santuário retrata da redenção e do testemunho da igreja. O santuário tinha 3 partes: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. No átrio haviam 2 mobiliários, 2 itens. O primeiro, o altar de bronze. Por que altar de bronze? Porque bronze fala do juízo. Era no altar de bronze que o cordeiro era sacrificado, que ele era derramado. O sangue dele era derramado. Em outras palavras, irmão, nenhum sacerdote podia entrar no santuário para adorar a Deus, a não ser que primeiro passasse pelo altar de bronze, pelo altar do sacrifício. Sabe o que isso significa para nós? Ninguém pode adorar a Deus sem primeiro passar pela cruz. A não ser que você esteja coberto com o sangue de Jesus, limpo, purificado, você não pode ser um adorador. Primeiro você tem que passar pelo altar de bronze. Ninguém entra no santuário sem passar por lá. Ninguém é habitação de Deus sem passar por lá. Ninguém presta culto a Deus sem passar por lá. Depois do altar de bronze, ficava ali no átrio a bacia de bronze com água. O sacerdote, antes de entrar no lugar santo, que era o próximo compartimento, ele tinha que lavar ali na bacia as mãos e os pés. O que significa? Significa que, embora você já foi justificado, amém? Você continua pecando. Eu não, misericórdia. Sim, irmão. Com palavras, ações, omissões, pensamentos. E quanto mais perto de Deus você está, mais consciência disso você tem. Quanto mais longe de Deus você estiver, menos consciência disso você tem. Então, para que você chegue à presença de Deus para adorar, você tem que ter as mãos limpas e os pés purificados. Você tem que constantemente passar por esse processo de santificação. No nosso seminário tem uma matéria que fala disso. Quando você entrega a sua vida a Jesus, quem é que entregou a vida a Jesus? Eita, glória, o pessoal aqui vai converter hoje, ó. Essa fileira aqui, ó. Ninguém levantou a mão, pode. Quando eu fizer o apelo, vocês já correm para cá. Quando você reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, você recebe uma dose de santificação. Amém? Glória a Deus. Só que não é o fim, é o começo. Durante a sua caminhada de fé, existe algo chamado santificação progressiva. Você continua se santificando, e essa progressão só acaba quando você for para a glória. É a santificação final. Então você tem que passar na bacia de bronze para lavar, meu irmão.
todos os dias. Santo não é aquele que não peca, santo é aquele que se lava todo dia. Quando o sacerdote passava pela bacia de bronze com água, lavava as mãos, os pés, aí sim ele entrava no santo lugar. No santo lugar tinham 3 mobiliários. Primeiro, a mesa com os pães da proposição. E essa mesa, ela fala de Jesus. João capítulo 6, verso 51. Jesus ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Você entrou aqui hoje, irmão, para adorar a Deus. Você entrou aqui hoje para se alimentar deste pão da vida. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Nós precisamos nutrir a nossa alma desse pão. Depois que você passa pela mesa dos pães, ao lado tem o altar de incenso. O incenso que tinha que queimar de dia, de manhã, de tarde, de noite, o fogo dele não podia se apagar. Esse fogo não podia ser apagado. Esse altar de incenso, ele fala das nossas orações, que sobe do altar para o trono de Deus. É quando você se alimenta de Cristo, que você tem comunhão com Deus por meio da oração. Você não chega até Deus pelo seu esforço. Você chega até Deus quando você está em Cristo. Então você ora, e as suas orações sobem como cheiro, aroma suave na presença de Deus. Quando você se alimenta de Cristo e busca a presença de Deus pela oração, por meio de Cristo, aí sim você vai para o terceiro elemento, que era o candelabro. O candelabro, ele era ouro puro, ouro maciço. Ele não tinha nada de madeira. O candelabro, ele representa completamente a divindade. O candelabro com as suas hastes. 3 hastes de cada lado. Em cada uma das hastes, 3 amêndoas, dando 9 amêndoas de cada lado. O candelabro, ele representa o equilíbrio entre a manifestação dos dons do Espírito e do fruto. Porque não adianta nada, meu querido, você querer rodar no mistério, falar no poder, aleluia, e não dá fruto. Você está em desequilíbrio. Porque o motivo pelo qual você fala em mistério, o motivo pelo qual você se move no poder de Deus, é para dar fruto. Então, quando você se alimenta de Cristo, na mesa dos pães, você tem vida de oração, altar de incenso, é que você brilha para testemunhar ao mundo como luzeiro neste mundo tenebroso. Amém? Vocês querem que eu pare aqui? Eu posso continuar. Havia uma cortina entre o lugar santo e o santo dos santos. Só o sumo sacerdote podia entrar além daquela cortina. E era uma vez por ano, com o sangue do sacrifício que ele fez. E lá dentro dessa área chamada Santo dos Santos, sacerdote não entrava, só o sumo sacerdote. Ali tinha uma peça,
chamada Arca da Aliança. Se o santuário fala da igreja, se o santuário todo fala da igreja, a Arca da Aliança fala de Jesus. Você não entendeu? Oh, Jesus. Se o santuário fala da igreja, amém? Quem é a igreja? A arca dentro do santuário fala de Jesus. A Bíblia fala, Cristo em vós, a esperança da glória. Uma pergunta: do que a arca era feita? De que material? Madeira de acácia. Mas como assim? Não somos pecadores? A acácia não é o símbolo do nosso pecado? Mas Jesus não tem pecado. Então por que a acácia foi o material para fazer a arca? Porque 2 Coríntios capítulo 5, no verso 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Quando ele foi para aquela cruz, Deus lança sobre ele toda a iniquidade nossa. Ele foi feito pecado por nós ali na cruz. Na cruz ele era todo acácia. Porque o meu, o seu, o nosso pecado foi lançado sobre ele. Mas essa arca também foi coberta de ouro, porque ele pagou o preço pelos nossos pecados, adquiriu para nós, aleluia, redenção eterna, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É só eu que me empolgo com esse trem. Dentro da arca tinham 3 objetos: as tábuas da lei, o vaso com o maná e a vara de Arão. Esses 3 objetos dentro da arca falavam de Jesus. Ele é a verdadeira palavra de Deus. Ele é o verdadeiro maná, o pão vivo que desceu do céu. E ele, ao morrer, tornou-se vara seca, e ao ressuscitar, a vara seca floresceu. Ele é a nossa esperança, ele habita em nós. E tudo isso apontando para aquilo que nós hoje deveríamos ser. Depois dessa introdução, misericórdia. O tabernáculo, depois, esse tabernáculo que era móvel, depois dele, veio um templo fixo. E essas mesmas verdades estão ali. Mas chegou um dia que Deus, irmão, ele deu um passo a mais. Preste atenção, o tabernáculo é para que Deus habitasse no meio do povo. Mas chegou um dia em que Deus deu um passo a mais. João 1,14 diz: e o verbo se fez e habitou entre nós. O próprio Deus, não mais por meio de símbolos, mas a sua própria pessoa desce. Vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade, pisou o nosso chão, bebeu a nossa água, comeu a nossa comida, sentiu a nossa dor, chorou a nossa lágrima, carregou sobre si o nosso pecado. Ele mesmo veio morar conosco.
E ele não veio apenas para falar a respeito de Deus, ele veio para mostrar Deus. Depois ele fala para os discípulos que era importante que ele fosse para que um outro Consolador viesse, um tal de Espírito Santo. E aí que a coisa fica boa. Porque se lá no tabernáculo ele habitava, era para que ele habitasse no meio do povo. Em João 1,14, ele anda no meio do povo. Quando ele vai e o Espírito desce, ele habita dentro do povo. Ele veio habitar dentro de nós. Quando ele envia o seu Espírito Santo, ele está cumprindo lá Êxodo 25:8. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios 3, 17 e 18. Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém tem entre vós se tem por sábio deste mundo, faça-se louco para ser sábio. Meu irmão, você é templo de Deus. Nós fizemos uma descrição do santuário. Falamos das 3 áreas: átrio, lugar santo, santo dos santos. Havia uma cortina que separava o santo lugar do santo dos santos. Só o sumo sacerdote podia passar ali uma vez por ano. Quando ele fazia o sacrifício, ele derramava o sangue sobre a tampa da arca, que era de ouro, o propiciatório. A Bíblia diz que nesse momento a Shekinah de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus ali se manifestava. Quando Paulo diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Presta atenção nisso aqui, irmão. Olha isso aqui, trem doido. Porque a palavra santuário aqui nesse texto não é santuário. No grego, a palavra que está descrita como santuário nesse texto é a mesma palavra para Santo dos Santos. Eu acho que você não entendeu. Eu vou ler nesse sentido para você. Não sabeis que sois santo dos santos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você não é apenas um santuário, você é o santo dos santos. O seu corpo é o lugar onde a glória de Deus se manifesta. Quando Jesus morre na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga do alto a baixo. Você sabe o que é isso? Naquele momento acabava o sacerdócio levítico. Naquele momento estava se encerrando um ciclo. Agora não tem mais um sumo sacerdote. Agora não tem mais aquele que vai te representar perante Deus. Agora todos nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus para adorá-lo, porque agora nós temos livre acesso à presença dEle. Não sabeis que é santuário de Deus? Não sabe que Ele habita dentro de você? A manifestação que as pessoas esperavam uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava com o sangue dentro do Santo dos Santos. Ele jogava sobre a tampa, o propiciatório.
em prol do pecado do povo. Deus olhava para ali, para o propiciatório, e não via mais o pecado do povo por causa do sangue derramado. A glória de Deus se manifestava ali, naquele lugar, naquela hora. Hoje, meu querido, o sangue derramado que está sobre a tua vida é o sangue de Cristo. Ele derramou o sangue por mim, por você, por causa do sangue da cruz, nós somos lavados e remidos. Esse sangue, ele não foi colocado sobre mim, sobre a tua vida, uma vez e depois tem que colocar de novo, não. Ele morreu uma vez e uma vez basta, porque o sangue dele está sobre nós, sobre mim, sobre você, e por causa disso a glória de Deus se manifesta em você. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e o que não sois de vós, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você não é seu mais. Você foi comprado por preço. Você foi comprado por preço. Existe um fogo dentro de você, o fogo do Espírito. Essa chama, ela não pode ser apagada. Paulo, ele fala, não apagueis o Espírito. Não é que o Espírito, você vai pegar uma borracha e passar e pronto, apagou. Não é isso. Vou trazendo para a linguagem de hoje, você vai marcar o Espírito e apertar delete. Não é isso, irmão. Mas é porque quanto mais você se afasta de Deus, mais silêncio você vai ter do Espírito. Agora, quanto mais você se aproximar de Deus, mais Ele vai falar, mais esse fogo vai arder, cada vez mais. Presta atenção, irmão. Quando nós entendemos quem nós somos, o santuário, aonde que Deus se manifesta. E por favor, entenda, você não é o melhor por causa disso. Você não é o top, você não é o high level, você não é não. Porque a Bíblia diz que Ele colocou um tesouro em vaso de barro. Amém? O tesouro é o Espírito, o vaso de barro é você. E tem hora, por culpa nossa, ele precisa pegar esse vaso e levar para a casa do oleiro. E deu ruim nesse vaso, quebrou, está se achando demais. Deixa eu dar uma quebrada nele. Deixa eu dar uma moída nele. Para ele voltar para o ofício dele. A gente é só o vaso, irmão. Nós só carregamos. Não é para a nossa glória, não é para que a gente se ache, não. Mas tudo o que Deus fizer através de você é para a glória dEle. É para a glória dEle. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar, irmão. E assim, eu espero assim que você tenha entendido quem é você, o santuário de Deus.
pergunta que eu te faço é: como é que está esse santuário, hein? Porque tem uns irmãos, tem uns santuários que tem tanto tempo que tem uns lugares que tem tanto tempo que o proprietário não vai, que está cheio de teia de aranha, está todo sujo, não é verdade? Sabe aquelas casas assim que você vai, tem muito tempo que o dono não vai lá? Olha que bênção, você não preocupa mais com o horário, está chovendo, maravilha isso. Aquelas casas que você vai assim, que o dono já não vai há anos lá, que para você morar naquela casa você vai ter que fazer uma reforma, vai reformar o piso, as paredes, o teto, tão ruim que está. Então, irmão, tem santuário de Deus que está desse jeito, aparecendo que o dono, o proprietário não vai há muito tempo, mas é porque as circunstâncias da vida te deixaram assim. O Ministério de Louvor vai ministrar uma canção, deixa ela ministrar o teu coração, e se você entende que você está